Fidel conversa com João Garça. O advogado relata para o cliente que ele terá que fazer um exame de DNA. João Garça despreocupa Fidel. Ele reitera para o bacharel que sabe o que fazer. Fidel informa a João Garça que ainda não falou com Esmeralda. O advogado relata para o criminoso que eles enfrentarão uma grande trabalha. Fidel teme que João Garça esteja mentindo. O criminoso tranquiliza. Jacira cuida das crianças. Paulo encontra a carismática. Ele brinca com os filhos. Jacira conta para Paulo que Esmeralda saiu. O pintor segue agradando as crias. Jacira questiona Paulo. Ele conta para ela que confrontou Fidel. Jacira segue assustada. Paulo informa a autêntica que pretende enfrentar João Garça. Jacira sugere que o mocinho confie na gata. Paulo relata para a carismática que não duvida da morena. Eles temem que Gisele esteja por trás da situação. Esmeralda leva Xavier para a mansão. Lorena ressalta que o apaixonado também é cego. Esmeralda aconselha a sogra. Lorena aceita ser examinada por Xavier. A gata caminha pela residência. Ela percebe que Paulo cresceu na casa que era para ser dela. Damião conta para Mariano que também quer ajudar Esmeralda. O moreno insinua pro garanhão que Paulo só entristece a gata. Damião estressa Mariano. O moreno decide acompanhar o calvo. Mariano aceita a ajuda de Damião. O moreno esculhamba João Garça. Mariano teme que Damião coloque tudo a perder. O moreno o acalma. Paulo os perturba. Ele tenta recusar a ajuda de Damião. O moreno relata para os demais que é o representante de Esmeralda. Paulo também briga com Damião. Eles trocam provocações. Mariano apressa o irmão. Lorena paparica Xavier. O ceguinho conta para a gata que a ardilosa está exausta. Xavier informa a Lorena que ela precisa de uma ajudante. A venenosa comemora. Lorena encanta Esmeralda. A gata decide ser a enfermeira de Augusto. Lorena abraça a rebelde. Paulo, Damião e Mariano encontram Fidel. Eles provocam o advogado. Fidel acalma os ânimos. O bacharel ressalta para os demais que João Garça vai aparecer. Mariano alfineta o colega de profissão. Eles conversam sobre o direito. Fidel segue intimidando os presentes. Paulo deseja levar a briga pro tribunal. Mariano não o apoia. Damião intervém. O moreno relata para os presentes que as crianças podem ir para um lar provisório. João Garça recebe ordens. Ele xinga Esmeralda. João Garça segue com ódio dos algozes. Ele deseja sumir com os filhos da morena. Esmeralda serve os pais. Jacira fica desconcertada. Fernando e Perla também. Esmeralda estranha a postura dos demais. Todos tentam despistá-la. Esmeralda pede para Perla abrir o jogo com ela. A doida continua nervosa. Esmeralda atormenta Jacira. Perla inventa para Morena que está sensível. Fernando não consegue tranquilizar Esmeralda. Ela expõe a sua fúria para terceiros. Fidel e Mariano seguem conversando. Damião conta pro colega que será o advogado da gata. Fidel afronta o moreno. Damião segue defendendo Esmeralda. Paulo volta a gritar. Fidel segue estressado. Paulo crê que está sendo alvo de uma vingança. O mocinho fica à beira de um ataque. Mariano manda o irmão se controlar. O bonitão volta a cuspir fogo. Fidel recebe uma ligação. João Garça mostra a cara e entra na sala. Paulo fuzila com o olhar. João Garça irrita os rivais. Ele assegura que teve um caso com Esmeralda. Paulo parte para cima de João Garça. Ele o soca. Fidel repreende Paulo. Ele deseja colocar o pintor na cadeia. João Garça não permite. Paulo quase mata o rival. Ele exige saber quem está pagando o criminoso. João Garça gargalha. Esmeralda sai com Perla. A maluca segue calada. Esmeralda insinua para Perla que deixará de confiar nela. A doida fala para a filha que só quer protegê-la. Esmeralda relembra Perla que não é mais uma criança. Elas discutem.
Perla afirma para Esmeralda que existe muita gente ruim no mundo. A gata segue amedrontada. Perla relata para Esmeralda que é capaz de dar a vida por ela. A desvariada fala para Morena que o silencioso resolverá o problema. Paulo é segurado pelos demais. João Garça relata para terceiros que conheceu a gata no lixão. Paulo não acredita no inimigo. João Garça continua enganando o mocinho. Paulo segue desconfiando do rival. João Garça prova pro pintor que sabe tudo sobre a gata. O criminoso começa a enrolar Paulo. João Garça relata para os demais que pode provar o que está falando. Paulo chama de canária. A briga continua rolando. Paulo vira um gato. Ele ataca, arranha e enforca João Garça. Esmeralda desabafa com Xavier. O ceguinho exalta a força de vontade da gata. Esmeralda agrada Xavier. O ceguinho ressalta que a Morena teve uma infância difícil. Esmeralda continua eufórica com o comportamento dos familiares. Xavier a acalma. Esmeralda deita no ombro do ceguinho. Ele gosta da situação. Xavier tenta beijar Esmeralda. Paulo continua esganando João Garça. Fidel segue louco. João Garça mostra um objeto cortante para Paulo. Damião também trava uma disputa com o criminoso. Todos continuam irreconhecíveis. Esmeralda evita o beijo de Xavier. Ela ressalta que não pode amá-lo. Xavier se declara para Esmeralda. Ele a deixa em uma sinuca de bico. Xavier pede uma chance para Esmeralda. Ela deixa as formalidades de lado. Xavier continua pressionando Esmeralda. Ela deseja que ele se relacione com outra. Xavier fala para Esmeralda que sempre irá amá-la. Paulo crê que João Garça não enfrentará a gata. O criminoso deseja casar com Esmeralda. Paulo entra em surto. Ele ressalta que João Garça é um animal. Eles seguem na briga. Por pensamento, Augusto deseja assassinar Esmeralda. Lorena segue tramando contra a gata. Ela desfruta a desgraça de Esmeralda. Gisele fala sozinha. Ela alega que Esmeralda é fedorenta. Gisele decide voltar a atormentar a rival. Ela ressalta que Paulo precisa ser dela. Gisele pensa em atentar contra a vida do pintor. Fidel acalma João Garça. Paulo continua irritadíssimo. João Garça mantém a sua versão para os demais. Ele volta a assustar Paulo. O mocinho quase quebra tudo. Fidel insinua que os cavalheiros não sabem se comportar. O advogado segue ameaçando os presentes. Paulo fala para João Garça que vai matá-lo. O bandido informa aos demais que quer confrontar Esmeralda. Mariano apoia a ideia. Paulo fala para João Garça que não teme a cadeia. Ele sai. Damião e Mariano falam para Fidel que precisam de alguns dias para pensar. O advogado acata a sugestão dos colegas. Garibaldo vai ao presídio. Ele encontra Inês. Ela o despreza. Garibaldo se sente humilhado. Inês recua. Garibaldo beija a desprezível. Ele tenta dar uma rosa para Inês. Ela desdenha da situação. Inês cheira a flor. Garibaldo dá uma aliança para a perversa. Ele a pede em casamento. Inês segue surpresa. Ela senta no colo de Garibaldo. Paulo se declara para Esmeralda. Ela não entende nada. Paulo mente para a gata. Esmeralda fala pro mocinho que não quer mais mentiras. Ele assegura. Esmeralda relata para Paulo que ama os filhos. Ela deseja paparicar as crianças. Esmeralda informa a Paulo que não vive sem os pequenos. Ele se preocupa. Paulo tenta reatar com Esmeralda. A gata percebe que o mocinho está guardando vários segredos. Paulo relata para Esmeralda que a venera. Ela o evita. Esmeralda relembra a Paulo que eles têm um compromisso. Ele continua desconcertado. Inês chama Garibaldo de burro. Ela relembra ao meliante que está presa graças ao assalto na joalheria. Eles brigam feio. Garibaldo segue expondo seu amor para Inês. Ela o culpa por suas desgraças. Inês rejeita a proposta de Garibaldo. Ela pretende subornar as colegas. Inês dá um fora em Garibaldo. Ele berra pela amada.
Inês segue firme em sua postura. Esmeralda caminha e segue reflexiva. Ela pensa em voz alta. Esmeralda se olha no espelho. Ela fala sozinha. Fernando leva Rita pro altar. A exploradora elogia o silencioso. Rita se emociona. Ela acena para os demais. Todos sorriem. Fernando ressalta que a decrépita, apesar dos defeitos, foi fundamental na vida de Esmeralda. Ele cita as virtudes de Rita para Henrique. O boxeador expõe o seu amor para a noiva. Os convidados sentam. Rivas inicia a cerimônia. Rita sugere que o padre dispense os pobretões, pois todo pobre é esfomeado. Lorena obriga Augusto a tomar o remédio. Ela tortura o marido. Lorena desfruta a desgraça de Augusto. Dora fala para a patroa que Gisele quer vê-la. Lorena se despede de Augusto. Gisele e Ardilosa voltam a tramar contra a gata. Lorena volta a insinuar que a vilã está pagando João Garça. Gisele nega. Lorena revela para Megera que Esmeralda está cuidando de Augusto. Elas desejam se livrar da gata. Rivas continua discursando. Rita ameaça Henrique. Todos reagem surpresos. Rivas casa Rita e Henrique. Os recém-casados são ovacionados. Henrique beija Rita. Ela dá um tapa nele. Todos gargalham. Rita continua divertindo os presentes. Os convidados vão para a casa de Fernando. Henrique agradece a presença dos demais. Rita insinua que os colegas só querem tirar a barriga da miséria, pois a comida é de graça. Henrique exalta a hombridade de Fernando. Rita tenta calá-lo. Henrique continua agradando a esposa. Fernando também paparica os recém-casados. O silencioso pede para conversar com Mariano. Os casais namoram. Paulo abraça Esmeralda. Fernando continua nervoso. Mariano conta pro ressentido que João Garça segue difamando a gata. Fernando fica furioso. Mariano relata pro silencioso que João Garça está muito bem preparado. Eles seguem em uma sinuca de bico. Fernando e Mariano desejam que o exame de DNA acabe com o problema. O Garanhão demonstra a sua preocupação pro ressentido. Esmeralda agrada Paulo. Ele pergunta a Morena se ela conhece um indivíduo chamado João Garça. Esmeralda nega. Paulo despista a gata. Esmeralda volta a deduzir que estão escondendo vários segredos dela. Jacira conversa com Pedro. Eles flertam. Pedro tenta convidar Jacira para sair. Ela fica confusa. Pedro não consegue se declarar para Jacira. Ele vai atrás de Fernando. Jacira continua encantada. Fernando exige a discrição dos demais. Mariana insinua que Esmeralda precisa descobrir o ocorrido. Pedro mostra a sua investigação para Fernando. O silencioso visita João Garça. O criminoso não entende nada. Fernando assusta João Garça. Ele ameaça o criminoso, que se intimida. Fernando exige que João Garça deixe Esmeralda em paz. O criminoso gargalha. Fernando chacoalha João Garça. Ele insinua para o criminoso que é capaz de matá-lo. Fernando aponta uma arma para João Garça. O criminoso quase tem um troço. Fernando desperta a fúria de João Garça. Os convidados seguem se divertindo. Esmeralda nota a ausência de Fernando. Perla tranquiliza. Esmeralda relata para a mãe que quer casar com Paulo. A gata planeja o futuro. Perla continua inquieta. Esmeralda consegue controlá-la. Rita convoca as solteiras e deseja jogar o buquê. Pedro exalta as virtudes de Jacira. Rita alfineta a carismática. Pedro questiona Jacira. João Garça mantém a sua versão para Fernando. O silencioso faz o criminoso entrar em surto. Fernando informa a João Garça que já sabe tudo sobre ele. O ressentido reitera pro criminoso que virará um leão para defender a gata. Fernando sai. João Garça fica aliviado. Rita enrola Pedro. Virgínia pega o buquê. Mariano visita Augusto. Lorena sugere que o filho cuide do vilão. Ela beija a bochecha de Augusto. Por pensamento, o desalmado amaldiçoa a esposa.
Lorena inventa para Augusto que o ama. Ela dá adeus para Mariano. Ele acaricia o pai. Lorena abraça Paulo. Ela fala pro pintor que Augusto segue mal. Paulo sugere que Lorena descanse. Ela banca a vítima diante do filho. Lorena inventa para Paulo que adora Esmeralda. Ela deseja que o mocinho case com a gata. Paulo conta para Lorena que confrontou João Garça. Ela o repreende. Paulo abre o jogo com Lorena. A venenosa descobre que Esmeralda ainda não sabe de nada. Os familiares divergem sobre a situação. A ardilosa guarda o segredo do filho. Rita come. Centavinho expõe o seu amor para Virgínia. Ela segue contente. Centavinho afirma para Virgínia que eles serão felizes. Ela percebe que o mendigo está triste. Centavinho relata para Virgínia que nunca deixará de amá-la. Ela fica emocionada. Eles se abraçam. João Garça vai ao lixão. Garibaldo vê. João Garça atormenta o meliante. Ele confunde Garibaldo. João Garça revela ao meliante que o pai dele foi assassinado por Fernando. Garibaldo também descobre que Augusto matou a sua mãe. João Garça exige que o meliante se vingue dos algozes.